Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. É com alegria, irmãos e irmãs, que nós nos encontramos no programa Oração Pai das Misericórdias. Bendizemos a Deus pelo sistema Canção Nova de comunicação que nos possibilita a alegria desse nosso encontro. Encontro de fé, encontro de amor, encontro de esperança, com o Pai das Misericórdias. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias e me encontro exatamente aqui no Santuário do Pai das Misericórdias para poder comunicar a você essa misericórdia de Deus que Jesus ressuscitado nos oferece. Sim, irmãos e irmãs, vivendo esta semana da oitava da Páscoa, nós temos a oportunidade de renovar nossa fé pascal, a nossa fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. Uma fé tão importante para os tempos em que vivemos, diante de tantas situações de morte, diante de tantas situações tristes, como nós necessitamos desta fé pascal, desse encontro com Cristo vivo, com Cristo ressuscitado. Como nós necessitamos dessa coragem de levar às pessoas com quem convivemos, levar aos enfermos, levar às pessoas em dificuldade o anúncio que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo. Rezar pelas pessoas, interceder pelas pessoas, para que essa misericórdia de Deus, por meio de Jesus ressuscitado, também chegue ao coração e dê vida nova aos irmãos e irmãs que abrem os seus corações para a misericórdia de Deus. Hoje é dia 8 de abril de 2021, é quinta-feira, portanto, quinta-feira da oitava da Páscoa. Quinta-feira, para que nós possamos também fazer a experiência do Senhor ressuscitado por meio do sacramento da Eucaristia. Vamos meditar o Evangelho de hoje, que está em São Lucas, no capítulo 24, do versículo 35 ao versículo 48. Lucas 24, de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, por meio dos Evangelhos, a Igreja Nossa Mãe nos ensina que nós temos uma fé que é fé pascal. A fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. Fé esta que nos assegura, nos garante o dom da salvação, o dom de uma vida nova, de uma vida em comunhão com Deus. No nosso dia a dia, de discípulos e missionários de Jesus Cristo, nós podemos fazer a experiência do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, nós podemos ter esse encontro com o Senhor ressuscitado. A Igreja nos ensina. Esse encontro, por exemplo, se dá por meio dos sacramentos da Igreja. A começar do sacramento do batismo, passando pelo sacramento da Eucaristia, também o sacramento da reconciliação. Em todos os sacramentos, nós temos a graça do encontro com Cristo vivo, com Cristo ressuscitado. É claro que esse encontro, ele pode ser um encontro assim, eu diria, marcado por uma experiência mística, uma experiência onde realmente nós tocamos na carne do Senhor. Mas de forma objetiva, eu não tenho dúvida do meu encontro com Cristo ressuscitado por meio das celebrações dos sacramentos da Igreja. E aqui eu digo uma coisa, não só da Eucaristia, de todos os sacramentos. Porém, nós também encontramos o Cristo ressuscitado na experiência das chagas do Senhor. Aqui eu gostaria de colocar uma coisa importante para a nossa fé. O próprio apóstolo São Paulo, ele um dia disse assim em uma de suas cartas: eu completo na minha carne o que falta à paixão do Senhor. Se eu não me engano, na carta aos Colossenses. Ou seja, também no mistério da dor, do sofrimento, da solidão, da angústia, nós podemos fazer uma experiência de fé tendo presente o mistério das chagas de Cristo. Quando Jesus apareceu, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, aos discípulos que estavam reunidos, e eles ainda duvidavam de que se tratava do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, o próprio Jesus disse para eles: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Jesus ressuscitou, mas em seu corpo glorioso, ele traz os sinais de sua paixão e morte. Esses sinais que se manifestam também em nossas dores, em nossos sofrimentos. É com essa fé que nós devemos viver o nosso dia a dia, tendo presente que também nas nossas chagas cotidianas, dores, dificuldades, podemos fazer a experiência do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. E além disso, sermos instrumentos do amor misericordioso do Senhor, procurando de alguma forma aliviar as chagas dos nossos irmãos e irmãs, de alguma forma aliviar as chagas, as dores daqueles que sofrem. São as graças que nós pedimos ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo,
que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.